Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso, acabei atrasando um pouquinho aqui os atendimentos, terminei agora. E conforme eu combinei com vocês, cá estou eu para falar sobre esse tema que eu já nem sei mais, né? O que dizer que já tá deixando as pessoas todas malucas, né? Que é o coronavírus, que é um assunto muito sério, mas que ao mesmo tempo tá fazendo com que as pessoas se percam aí, né, no meio de tanta informação, no meio de tanto pânico, tanto desespero. E eu, como trabalho com ansiedade, eu percebo que os níveis de ansiedade têm sido muito conectados com essa situação de doença iminente, enfim, né, dessa pandemia, de tudo que vem acontecendo aí no mundo todo. E achei importante poder passar aqui e conversar um pouquinho com você sobre isso, porque realmente eu tô preocupada com o que eu tô vendo, eu tô preocupada com as pessoas, eu tô preocupada com alguns pacientes, eu tô preocupada com algumas pessoas da minha família, porque eu vejo que a ansiedade, o estresse em relação a isso tá muito alto e eu percebo muitas vezes que tá desproporcional. E é importante entender que quando eu falo em desproporcional, não quer dizer que eu não entenda a gravidade, que eu não acho que a gente precise fazer tudo que precisa ser feito para que a gente possa conduzir isso, para que a gente possa passar por essa situação, né, de uma maneira menos impactada possível. Então, vamos lá, né, em relação ao coronavírus aí, o Covid-19, que é o que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos, pelo menos o dia inteiro. Ontem, por acaso, eu resolvi ligar a televisão e era só o que falava, nas redes sociais é só o que se fala. E chega um ponto que a gente já não sabe mais o que fazer, chega um ponto que a gente começa a pensar que tá, e agora? O mundo vai acabar, eu preciso estocar horrores de comida, como é que vai ser? Eu tenho que andar de luva na rua, eu tenho que andar de máscara, eu tenho que estar com álcool gel o tempo inteiro comigo, eu não posso mais me conectar com ninguém, não posso falar com ninguém, como é que funciona isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, e essas informações elas estão disponíveis, e isso é uma coisa importante, gente. Busquem informações em fontes confiáveis. Não são tudo que botam no Instagram, que botam nas redes sociais, que realmente é verdade. Vão atrás de fontes confiáveis. O coronavírus é grave? É. É importante a gente se precaver? É. Mas o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona, quais são os sintomas que a pessoa tem, né? E poder entender que todo esse movimento que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu tô vivendo, tá? Que a gente está fazendo de recolher, de evitar lugares com muitas pessoas, né? De preferir ficar em casa para evitar o contágio. Isso é super importante para a gente prevenir, para prevenção do contágio, porque o problema do coronavírus é o contágio, que é muito fácil e muito rápido. A doença em si, ela não é tão grave para quem não tá dentro dos grupos de risco. É como se fosse uma gripe, enfim, não tem grandes complicações se a pessoa tá saudável. O problema é o contágio. Então é isso que a gente está prevenindo, né? Espalhar a doença. Por isso que a gente está preferindo evitar multidões, preferindo estar com muita gente. Quem foi viajar para fora, para a Europa, por exemplo, que é um lugar em que Itália, França, que tem níveis altos, né, de contágio, é essencial que a pessoa que retorna para o Brasil, ela se isole, porque o risco dela ter contraído lá fora é maior do que contrair aqui dentro, porque o Brasil ainda está controlado, né? Então tem um site que depois eu posso, do Ministério da Saúde, que eu posso deixar aqui para vocês, se vocês quiserem monitorar. Eu tenho monitorado até porque eu preciso tomar algumas decisões a respeito do meu trabalho, né? Então eu monitoro por lá para saber como é que as coisas estão indo, para que eu possa ter estratégias de como eu vou me proteger e eu me protegendo, proteger as pessoas que estão próximas de mim. Então nesse site mostra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 6 casos confirmados. Então a gente tem que entender que agora é o momento da gente tentar evitar espalhar o vírus.
O que não quer dizer que quem não tem sintoma, que quem não teve contato com outras pessoas, tem que ficar em isolamento absoluto. E esse talvez seja o problema, porque o que está acontecendo? Hoje de manhã um amigo foi no supermercado e ele me ligou chocado, dizendo que as pessoas estão estocando horrores de comida, água, papel higiênico, enfim, que não tem mais quase comida nas prateleiras, e isso tá indo numa proporção muito grande. Por quê? Isso vai gerar outro problema, porque o coronavírus, de alguma maneira, eu sempre acho que a gente tem sempre algo positivo para tirar de qualquer situação, ainda que ela seja ruim. A gente está vivendo uma situação que não é boa, é uma situação ruim, é uma situação que causa medo, porque é algo novo, é algo que mexe com a vida, é algo que mexe com o nosso futuro, é algo que a gente não sabe muito bem como vai se comportar daqui para frente. Ainda estão em estudos vacinas, ainda estão em estudos em como combater isso. Então é algo que é natural que a gente fique um pouco mais ansioso, que a gente fique um pouco mais de medo. E o medo, ele é protetivo de certa forma, né? Ela é uma emoção básica que nos protege de riscos que podem afetar a nossa sobrevivência. Então ter medo até um certo nível é saudável. O problema que eu percebo é que está gerando um pânico, uma histeria coletiva, em que as pessoas não estão pensando nas estratégias de como prevenir todo esse contágio. As pessoas estão pensando que o mundo vai acabar, que elas precisam pegar tudo que elas podem para ficar a maior parte do tempo isoladas. Isso não tem uma estratégia. O que vai acontecer? Daqui a um pouco os produtos vão começar a subir muito e as pessoas que realmente não podem, não têm dinheiro para estocar, não têm dinheiro para comprar, vão começar a sofrer por conta disso. Então é uma cadeia que não é legal para ninguém. Nesse momento, o que é de melhor a gente fazer? Porque aí também entra a questão, né, do estresse, vem a questão da ansiedade. A gente sabe o quanto o estresse e a ansiedade, eles têm relação com a nossa imunidade. Hoje o Dr. Vitor Sorrentino fez um vídeo sobre isso. E isso é algo que eu falo muito, embora eu não seja médica, mas eu cuido muito dessa questão de saúde, de imunidade. A gente precisa cuidar da nossa imunidade, porque quanto maior a nossa imunidade, menores são, né, as possibilidades da gente ter complicações ou estar mais exposta. Então, o que a gente pode fazer de melhor para o outro é cuidar da nossa imunidade, tentar ficar o mais isolado possível para não ser uma pessoa que adquire e passe a doença para outras pessoas. E ir fazendo as coisas com cautela. Eu acho que nesse momento que a gente precisa é ter calma, é ter estratégia e ter cautela, né? De como que a gente vai se organizar, como que a gente vai fazer, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda está controlado, são 6 casos que foram definidos, né? Que foram realmente diagnosticados, então ainda está sob controle. Se a gente tomar as ações necessárias, a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira muito menos sofrida do que se a coisa continuar desse jeito. Porque aí, pensem comigo, eu atendo muito frequentemente mesmo, pessoas que foram até a emergência achando que estão tendo um infarto, enfim, que é uma crise de ansiedade. Tá? Isso acontece na minha realidade. Eu tô falando da minha realidade de psicóloga de consultório. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Agora vocês imaginam se a gente aumenta o nível de ansiedade, as pessoas acham que estão tendo isso e vão para a emergência. Junto com essas pessoas, tem todas as outras que começam a sentir os sintomas da doença porque estão muito ansiosas e porque já estão pegando aquilo como algo verdade. Então eu espirrei e já acho que eu tô com coronavírus, vou para emergência. Daqui a um pouco a gente está superlotando hospitais, clínicas, emergências, e aquelas pessoas que precisam não vão ter espaço para serem cuidadas como deveriam. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia dessa live, né? Que é exatamente a gente poder parar, a gente poder pensar em estratégias de como enfrentar isso de forma mais saudável mentalmente. Porque todo esse pânico, eu entendo todo esse alarde, digamos assim, de informações, porque realmente é algo grave, é algo que pode sim comprometer a vida de muitas pessoas.
Mas tem o outro lado, que a gente precisa ter um equilíbrio, né? O que a gente pode fazer? Esse monte de informações que estão nos passando não é saudável. Por quê? Eu já sei o que precisa fazer, a gente já sabe quais são os sintomas, a gente já sabe que é grave, então a partir de agora não adianta ficar compartilhando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook essas informações. É importante a gente agir, a gente ter comportamentos preventivos daqui para frente, né? E não pensar só em si, porque isso eu acho que é uma das lições também que a gente precisa tirar desse momento que não está sendo fácil no mundo todo. A gente está fazendo isso pelos outros, né? Porque se eu contrair, por exemplo, a doença, eu sou uma pessoa saudável e eu sei que eu sou saudável porque os meus exames estão em dia. Porque uma coisa é eu achar que eu estou saudável e outra coisa é eu ser saudável. Se eu pegar o coronavírus, eu sei que eu vou sair dessa, né? Agora, se quem tá numa situação, por exemplo, eu tenho amigas que estão passando por um processo de radioterapia e quimioterapia. E se essa minha amiga, essas minhas amigas, essas pessoas que eu conheço que estão passando por esse processo, talvez não seja tão simples assim. Então a gente tem que ter consciência do coletivo, né? Então eu me precaver pelas pessoas. E a mesma coisa, quando eu vou no supermercado e eu compro comida e coisas para 1 mês, 2 meses, eu também não estou pensando no outro. Então, existem estratégias de como a gente fazer isso sem precisar superlotar. Peraí, que tá entrando aqui, eu não tô conseguindo acompanhar vocês. Peraí, vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Chego lá, gente, tô catando aqui as mensagens de vocês. Podem ir colocando aí, que conforme eu for conseguindo ir vendo aqui. Aqui, eu sou do grupo de risco pela idade e problemas respiratórios e não tenho esse pavor todo que está tomando conta de todos. Exatamente, gente. Eu vejo as pessoas assim desnorteadas, sem ter muita ideia do porquê que elas estão fazendo isso, né? Porque o coronavírus em si não é o problema é o contágio. Como que a gente vai, então, resolver a questão do contágio? Fazendo essa estratégia agora, que é achatar a curva, que não é superlotar as emergências, que é fazer com que as pessoas do grupo de risco fiquem o mais protegidas possível. E isso a gente pode fazer se protegendo, né, e tendo consciência do porquê que a gente vai estar fazendo isso. O que mais aqui? Aqui, o Vinícius, ótimo, ele é médico e tá bem por dentro do coronavírus. Ele colocou aqui que uma pessoa doente contagia em média mais 2 ou 3 pessoas. Né? Então, hoje, como a gente já tem esse cuidado, a gente já tem as informações, e isso é importante, isso nos coloca também um passo à frente, né? Porque a gente já sabe o que não deu certo nos outros países, a gente já sabe quais são os sintomas, a gente já sabe o que fazer caso a gente tenha esses sintomas. Se vocês não sabem, o governo, acho que foi o governo que lançou, ou o SUS lançou um aplicativo em que tem várias informações interessantes, úteis. Então, esse aplicativo é um aplicativo que é útil a gente ter. Essas informações do Ministério da Saúde são informações quentes, que a gente pode confiar. E todo o resto, gente, não se conectem com isso, porque senão isso vai virar uma ansiedade maior, que vai baixar a imunidade e não vai nos ajudar. Não vai nos ajudar enquanto eu cuidando da minha saúde, e eu não cuidando da minha saúde, eu também acabo não cuidando das pessoas com quem eu me importo. Estocar comida e produtos representa uma atitude totalmente individualista. Perfeito. E não é estratégico e não vai resolver o problema. Lembrem, não é assim que a gente resolve o problema. Né? A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, Nesse sábado, por exemplo, eu teria um workshop que eu estou planejando há muito tempo, que eu estou organizando há muito tempo, e eu sei que por prevenção eu vou ter que adiar, pelo menos até a gente saber como as coisas vão funcionar. Né? Em relação aos meus pacientes, eu mandei mensagem para todos eles, com orientações, né? Se tiver com algum sintoma, não vir. Tem orientações do CRP, tem orientações da OMS de como proceder diante dos atendimentos psicoterapêuticos. Eu deixei à disposição de fazer online, pelo menos até quando a situação estiver, né, mais tranquila. Eu tenho álcool gel aqui, eu tô passando nas maçanetas, então assim, eu tô tendo o cuidado que precisa ter.
E a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas nesse período para que a gente possa passar por isso de forma menos dolorosa que outros países passaram. Então a gente pode aprender com as experiências dos outros. Aqui, o momento atual é de pensar nos outros, nos proteger, por mais que nós, jovens, né, seja leve, proteger os mais vulneráveis. Exatamente, porque eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém que está no grupo de risco e que vocês amam alguém que está no grupo de risco e que vocês não querem perder essa pessoa que está no grupo de risco. Então, esse momento é muito mais por amor às pessoas que a gente ama, né? E eu falo as pessoas que a gente ama porque é muito mais fácil a gente conectar com quem a gente gosta do que com pessoas que não têm, né, alguma conexão com a gente. Outras pessoas conseguem pensar no coletivo de forma mais fácil, mas nem todo mundo consegue. Então, se a gente pensar em quem a gente realmente ama e que talvez essa pessoa, a gente possa perder essa pessoa, a gente começa a ter uma outra forma de encarar a situação. Tenho medo, mas as contas vêm e não dá para parar. Não, realmente a gente não pode ser hipócrita, né? De pensar que as coisas vão se pagar. E por isso que muitas pessoas estão tendo atitudes, né, desse meio termo. Então, ainda que tu tenha empregada, continua pagando empregada e dá um tempo, né, para ela também se resguardar. O que der para fazer home office, faz home office. O que for possível fazer para precaver, para prevenir, né? Então, assim, não quer dizer que, por exemplo, eu na minha casa não tem ninguém com sintoma, não tem ninguém que viajou, ninguém que possa estar no grupo, né, de pessoas que estão correndo risco de ter contraído o vírus. Embora isso não quer dizer muita coisa. Mas a gente não tem sintoma, a gente está monitorando, enfim, e daqui a um pouco eu preciso ir no supermercado. Ok, eu posso ir até o supermercado, eu estou assintomática, eu vou lá, eu compro o que eu preciso comprar, eu vou para minha casa, tomando os devidos cuidados, né, limpando a mão, lavando bem a mão, não tocando no olho, não tocando no rosto, mantendo uma distância das pessoas. Então, não é o fim do mundo. A gente precisa ter estratégia. É assim que funciona quando uma empresa está falindo, por exemplo. Eu trabalhei em empresa durante muito tempo, e quando uma empresa está falindo ou está com sérios problemas, o que a gente faz? A gente para e pensa numa estratégia de como enfrentar isso. As pessoas não saem correndo de um lado para outro de qualquer jeito, fazendo o que bem entende para reverter a situação. Existe uma estratégia, a gente tem que saber do porquê que a gente está fazendo aquilo. E eu vejo que hoje está faltando um pouco isso, a estratégia. Ajudaria muito, inclusive emocionalmente, que as empresas autorizassem mais o home office. Eu tenho visto essa semana bastante empresas tomando essa decisão aqui, conversando com os meus pacientes hoje, vários deles fizeram home office, então é algo que já está acontecendo. As universidades também estão dando uma pausa nas aulas. Agora as universidades, hoje eu recebi um e-mail do Simpro, porque eu sou professora também, e o Simpro se posicionando, pedindo que as universidades privadas também parem, né? Então eu vejo que está tendo um movimento, sim, as pessoas estão entendendo que é preciso fazer isso para que a gente possa passar por essa situação de uma maneira menos sofrida. Então eu vejo que é algo que as pessoas realmente estão se preocupando. Prestar atenção nos familiares também, tios, avós, pais, idosos, pessoas mais velhas que são grupos de risco. Perfeito. Trabalho na área da saúde, não posso mesmo apertar a mão. Então, esse foi meu dilema hoje aqui no consultório, né? Porque eu tenho o costume de abraçar meus pacientes, de abraçar as pessoas, eu gosto, eu acho que é o meu jeito. E hoje foi um dia que foi mais atípico, assim, a gente combinou, eu mandei uma mensagem dizendo pra gente evitar, né, chegar mais próximo de 1 metro, porque assim, enquanto a gente não souber exatamente como as coisas vão funcionar, é melhor a gente ter esse cuidado, né? Então hoje, toda vez que chegava alguém, álcool na mão, vamos tentar manter, não quer dizer que o afeto seja diferente, mas é melhor a gente evitar nesse momento. Não vai ser sempre assim, né? É por um momento, é uma fase que vai passar. Sabemos que o mais importante para controlar essa pandemia é o isolamento social dos casos suspeitos ou confirmados. Quando os casos deixam de circular, o contágio diminui. Perfeito. Vini, obrigada pela ajuda, porque tu sabe do que tá falando, né? Trabalha com isso. Cuidados e precauções diferentes de pânico e ações de desespero. Perfeito, é isso que a gente tem que fazer. A minha ideia com essa live hoje é exatamente isso, da gente parar e pensar
o quanto das minhas ações eu tô agindo por desespero e o quanto das minhas ações eu tô agindo por estratégia de prevenção. O quanto de informação eu já tenho que me ajuda nessas estratégias ou ainda me falta informação. Se ainda falta informação, eu vou deixar para vocês aqui 2 links, tá? Quando terminar a live eu vou deixar 2 links, que lá vocês conseguem todas as informações a respeito de sintomas, de como proceder se vocês perceberam sintoma, onde procurar, como que tá se comportando o vírus em cada lugar. Então, vão ter informações para que a gente possa monitorar e saber o que está acontecendo. Estou com ódio desse coronavírus. Quem não tá, né? É importante manter a calma, filtrar informações úteis e transmitir tranquilidade para os nossos círculos. Exatamente. Ficar compartilhando 1 milhão de vídeos e de coisas no WhatsApp, por exemplo, não ajuda. A gente já sabe o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Coreia, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em vários lugares. A gente já sabe o que está acontecendo lá. Ficar ouvindo isso e desesperadamente, morreram tantos, não vai ajudar. O que a gente precisa fazer é, como é que está aqui no nosso país, como é que está no nosso estado, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para prevenir isso, qual é o meu papel, o que eu, Bruna, enquanto cidadã, posso fazer para contribuir, né, com essa prevenção. E era isso, gente. Eu não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta. Em relação à diminuição da ansiedade, tá? Algumas dicas que eu posso dar para vocês em relação a isso. Bom, como tudo, né? A ansiedade, ela se conecta muito facilmente quando a gente fala de doença. Então, pessoas que têm um nível de ansiedade elevado, que está acima daquele nível normal, se conectam com muito mais facilidade a casos de morte, de doença, tem uma preocupação maior em relação a isso. Então, é muito fácil de conectar a ansiedade, né, que a base da ansiedade também é o medo, com essas questões. Então, é importante saber que tem coisas que estão fora do nosso controle, para tudo na vida, e tem coisas que estão dentro do nosso controle. O que está dentro do nosso controle? É isso que a gente tem que focar, né? O que está dentro do nosso controle é diminuir o contato com as pessoas, tentar dar um slowdown aí, tentar dar uma acalmada. É bom isso, porque a gente vem vindo num mundo frenético, né? Isso não faz bem. Eu que trabalho com mindfulness, trabalho muito isso com as pessoas, de que é preciso desacelerar, porque se a gente não desacelerar por bem, a gente vai desacelerar por mal, o nosso corpo vai reclamar. Então, essas são dicas de ansiedade. Tenta não entrar no looping de pensamento, né? Porque daqui um pouco, o coronavírus, aí daqui um pouco já começa. Tá, mas e se a minha avó pegar? Ah, e se a minha avó morrer? Como é que vai ser? E se eu pegar? Para quantas pessoas eu vou passar? E aí começa um looping de pensamento e quando a gente vê, a gente já tá longe, a gente já tá enlouquecido, já tá indo no supermercado comprando tudo porque vai morrer e vai acabar o mundo, né? Então, tentar não entrar nesse looping. Essas informações que a gente fica passando pelo WhatsApp, elas podem ser um gatilho para conectar com os loopings. Então, passem aquilo que é relevante, tentem compartilhar ações que vocês estão fazendo, tentem compartilhar coisas que realmente possa agregar para as pessoas e não só gerar mais medo e pânico. Então, essas são algumas dicas, assim, escolham, filtram o que vocês vão ler, filtram o que vocês querem saber, né? Será que é realmente saudável a gente ficar pensando nisso o dia inteiro? Aproveitem agora, né, essa pausada e essa, né, que a gente está regredindo um pouco no sentido de parar um pouco, né, de ficar mais em casa, de poder pensar, de poder reorganizar a vida, de poder restabelecer as relações de uma outra forma, né, de estar mais próxima de quem está em casa com vocês. Então a gente não precisa perder o contato com as pessoas. Hoje a internet está aí e é excelente, né? A gente pode fazer coisas pontuais. Eu não estou com sintoma, não tive fora, eu posso ir no supermercado, comprar o que precisa, voltar para casa. Tem alguém com sintomas e sendo tratado na minha casa, procure ajuda de como agir com isso. Nesse aplicativo tem exatamente as dicas do que fazer. Então, assim, não sofram por antecipação. Esse é o problema da ansiedade. A gente fica sofrendo por coisas que nunca aconteceram, né? Que talvez nunca vão acontecer. Então, assim,
calma, não é hora de ter pânico, é hora de ter precaução, sim, é hora de se preocupar, sim, mas de ter ações que possam ter impacto nisso e não de pânico e que causa mais ansiedade, mais estresse nas pessoas. O que pode ser feito para diminuir toda essa preocupação em relação às informações alarmantes? Exatamente isso que eu estava falando, né? Da gente tentar evitar propagar informações o tempo inteiro nos grupos, né? Que não seja relevante, tentar não ficar o tempo inteiro pensando sobre isso. Tenham as estratégias de vocês, né? Eu vou compartilhar com vocês as minhas estratégias. Eu tenho tentado ficar em casa a maior parte do tempo, eu evito completamente, né, lugares com muitas pessoas. Aqui no consultório eu tô tendo todo o cuidado, eu tô falando com todas as pessoas que vão vir aqui. Tudo que eu tô podendo fazer online, durante esse tempo eu tô fazendo online, eu tô indo no supermercado, comprando as coisas pontuais que eu preciso. E é isso, essas são as estratégias que eu acredito que hoje eu posso fazer, né? Eu tenho cuidado muito da minha imunidade, da minha alimentação, eu não tô indo na academia por uma escolha, né? Então é cada um fazer a sua parte, a gente tem que pensar que cada uma pessoa conseguiu transmitir isso para toda essa gente, então eu sou uma pessoa que posso transmitir para mais um montão, então agora é a hora da gente poder dar uma acalmada, botar o pé no freio e poder escrever uma história diferente para o Brasil. A gente não precisa repetir, até porque a gente é inteligente e a gente pode aprender com os erros dos outros. A gente não precisa errar de novo, né? Então acho que a gente já tem as informações, a gente já tem o que funcionou, a gente já tem o que não funcionou nos outros países e agora, nesse momento, é a gente poder pensar no coletivo, em todos os sentidos, seja na hora de fazer as compras, seja na hora de, infelizmente, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de não ir na festa no fim de semana, de talvez não ir naquele evento, de talvez, né, não ir na balada, para a gente poder se resguardar e poder passar com mais tranquilidade por isso. Deixa eu ver, tem mais algumas coisas aqui. Cada um deve fazer a sua parte. Caso fique doente, fique em casa. Saia apenas o estritamente necessário. Mercado, farmácia. Saia de máscara para proteger os outros e passe álcool gel. Gente, essa é uma questão boa também, da questão da máscara, tá? Quem é que deve usar essa máscara? Pelo que eu li aqui, e o Vinícius pode me ajudar também, a máscara, ela é muito mais importante para as pessoas que estão infectadas. Por quê? Porque a máscara vai evitar que se a pessoa espirre, fale, não saia saliva, né, não saia gotículas para o ambiente, porque daqui a um pouco tem um ambiente, a pessoa espirra e sai no ambiente, várias pessoas podem se contaminar com isso. Então é para quem está com o problema ou suspeita do problema. Então não há, ou quem tem, né, mais fragilidade, profissional da saúde, enfim, quem está na zona de risco e tal. Porque se a gente começar a comprar máscara do jeito que as pessoas estão comprando, não vai sobrar para quem realmente precisa, que é quem tá com sintomas ou para quem tá daqui a um pouco desconfiando que tem alguma coisa. Então a gente não resolve o problema da coletividade, porque de novo eu tô pensando só em mim, eu boto a máscara que é para eu não ter o contato, mas na verdade não é assim, é o contrário. Então por isso que é pensar no coletivo. Ó, as máscaras são indicadas apenas para os pacientes sintomáticos e para os profissionais de saúde durante o atendimento de caso suspeito. Perfeito, gente. Então, tá aí, o médico, o Vinícius trabalha com isso e essa informação vocês também vão encontrar em outros locais, né? Então, nesse momento, saiam da situação de pânico, busquem informações confiáveis sobre isso e montem a estratégia de como vocês podem proteger quem vocês amam. É isso. E tentar manter a ansiedade e o estresse controlado, porque isso vai afetar a imunidade, a gente sabe, pessoas com imunidade mais baixa é mais fácil. E isso da imunidade, gente, não é só o coronavírus, tá? É qualquer doença. Quando a gente tá com imunidade mais baixa, é mais fácil da gente se resfriar, é mais fácil da gente pegar gripe, né? É mais fácil das doenças se achegarem na gente. Então, cuidem da imunidade, que é o melhor que a gente pode fazer por nós e por quem a gente ama. E se cada um fizer a sua parte, não vai ter pânico, não vai ter por que a gente comprar todas as águas e papel higiênico do supermercado, né? Vai ter para todo mundo, ninguém vai passar necessidade, a gente vai conseguir resolver isso de uma maneira menos traumática e mais unida. Um amigo que trabalha em hospital está fazendo uso de máscara.
utilizou hoje no retorno para casa na lotação. Ninguém quis sentar do lado dele por achar que ele estava contaminado. E claro, quem trabalha em hospital pode sim ter o risco de estar contaminado, porque o risco para os profissionais de saúde é maior. Então, na verdade, possivelmente ele estava usando a máscara para proteger as pessoas que estavam ao redor dele, né? Então, é mais ou menos por aí, certo? Gente, eu preciso encerrar, tá ótimo, adorei a participação de vocês. Acho que é importante a gente poder falar sobre essas coisas, né? Não fugir do assunto e nem entrar em pânico, mas poder conversar abertamente mesmo sobre as coisas que a gente pensa. Mas agora eu preciso ir no supermercado porque acabou o pão lá de casa e amanhã eu preciso tomar café da manhã. Então eu tenho que ir no supermercado comprar as minhas coisas para passar a semana, certo? Depois eu conto para vocês como foi a minha experiência no supermercado agora. Tá bom? Gente, se cuidem. Vou botar aqui para vocês o link, os 2 links, para vocês terem informações, né, confiáveis. E a gente vai falando, tá bom? Um beijo, se cuidem e boa semana!